Olá, estamos aqui em mais um Café com Fé, hoje com o pastor Augusto Nicodemos. E primeiramente vamos começar a perguntar a ele sobre sua vida pessoal. Pastor, como foi sua conversão? O que foi que o levou a ser pastor? Bom, eu nasci num lar evangélico, fui criado na igreja, mas aos 16 anos de idade eu me desviei. E fui para o mundo mesmo, fui viver uma vida muito longe de Deus. Então, drogas, velocidade, minha família é de classe média, então tinha motocicleta, tinha carro, gostava muito de correr, de fazer racha, ir para boate, muitas namoradas, viajar. E quando foi aos 22 anos de idade, isso tudo começou a não mais me satisfazer. Essa altura eu já tinha afundado muito, estava andando com gente que era mau elemento mesmo, alguns marginais inclusive. Cheguei a participar de um assalto a um posto de gasolina para ter dinheiro para poder financiar as farras, né? Então, mas nada daquilo realmente estava satisfazendo mais. Então, eu acho que Deus usou aquilo, a insatisfação constante do meu coração, para me levar ao desespero. E em setembro de 1977, aos 22 anos, eu estava pronto já para cometer suicídio, porque nada daquilo satisfazia mais meu coração. E foi na noite que eu estava planejando fazer isso, que eu fui em casa me despedir de minha mãe. Ela estava lendo a Bíblia na cama, estava orando, fui no quarto dela. E aí, quando eu comecei a chorar, dizia para ela o que estava acontecendo, e ela pediu então que eu orasse. E então, pela primeira vez na minha vida, eu realmente orei. E senti que Deus escutou a minha oração, perdoou meus pecados, e minha vida mudou a partir daquela data. Mudou completamente. Então, ali foi conversão e chamado, né? Então, já saí de lá sabendo o que é que eu queria da vida. Eu já tinha feito engenharia elétrica, estava no 3º ano de desenho industrial, mas nem cheguei a terminar, porque saí de lá realmente eu queria ser pastor, queria me dedicar à pregação do Evangelho. E mais um tempo, ainda passei 1 ano e meio pregando e plantando igrejas sem ter uma formação teológica, mas aos 24 anos eu fui para o seminário. Aí fiz seminário, me formei, fui ordenado pastor antes de terminar o seminário. No 3º ano já havia uma escassez de pastores, então eles me ordenaram antes. E então foi aí. De lá para cá tem sido isso aí, essa luta aí. Mas porque assim, pastor, eu achei assim interessante a história, porque quando a gente vê um pastor, a gente sempre imagina, pelo menos eu penso assim, poxa, se não nasceu no Evangelho, teve uma conversão e tal, mas não de ter nascido no Evangelho, depois de ter se desviado, Deus ter chamado dessa maneira. Então eu achei assim, bem extraordinária. Eu achava, bem extraordinária. Eu achava assim, quando o Senhor começou que eu nasci no Evangelho, então deve ser por isso, e começou por isso que essa bênção toda. Dá a impressão que já nasceu pastor, né? Não tinha coisa mais longe da minha mente do que um dia ser pastor. Aos 15, 16 anos de idade, eu queria sair da igreja, né? Não queria saber de nada. Qual é a relação da sua família nesse momento? Eles ficaram muito felizes, porque eu era a ovelha negra da família, roubava coisa de casa, tirava bujão de gás, eu tinha feito, vendia para ter dinheiro para as farras. A minha espada de oficial do Exército, que eu fiz eu sou militar da reserva, que tinha ganhado uma espada, vendi a espada, roubei câmera de filmar do meu pai para vender, para ter dinheiro. Não tenho o menor orgulho de tudo isso. Então, quando eu me converti, que anunciei que tinha aceitado Jesus, minha vida tinha mudado, a reação da minha família foi botar a mão para cima, né? Louvado seja Deus. Ficaram muito satisfeitos, muito felizes. A maior dificuldade como pastor durante esses anos, olha, por causa da intensidade do ministério, que eu sempre tive um ministério muito intenso, comecei a pregar cedo, viajar muito e escrever, nunca consegui ser uma coisa só. Então, era pastor, mas era professor de seminário, diretor do seminário, sempre fazendo uma coisa ou outra, fazendo doutorado, fazendo cursos. Então, a maior dificuldade que eu encontrei foi manter com regularidade uma vida devocional. Ter um tempo só para Deus, porque
E, na verdade, eu passo o dia todo em contato com a Bíblia, por causa dos estudos, pregação, livros que eu estou escrevendo, então eu estou sempre analisando a Bíblia e tudo mais. Mas é diferente você pegar a Bíblia e ler devocionalmente, procurando deixar que Deus fale ao seu coração. A boa parte do tempo eu estou lendo a Bíblia para ver o que é que eu vou falar aos outros. Então, às vezes, fica difícil você ler a Bíblia para ver o que é que Deus está lhe falando. Então, isso de manter uma vida devocional constante, eu nunca parei de ler a Escritura, eu já li a Bíblia toda várias vezes, orando. Durante o dia, várias vezes eu estou orando, buscando a Deus, mas por causa da intensidade do trabalho, então nem sempre, eu já acordo o dia e o telefone tocando, né, às vezes. Não, você vê que está no meio da roda viva e não dá. Então, nesse ponto foi o maior desafio, né, um desafio pessoal de manter a comunhão com Deus em dia. Eu queria fazer uma pergunta em relação à família. Quantos filhos que eu tenho? Como é o relacionamento que eles estão? A Hendrika, a mais velha, tem 24 anos, Samuel tem 21, Davi 20 e Ana tem 18. Então, graças a Deus o relacionamento é muito bom. Eu sempre tentei, porque eles são filhos de pastores, eu sempre tentei protegê-los do fato de que eles têm um pai pastor, né? E um pai pastor conhecido, né? Então, para não colocar em cima deles um fardo e uma exigência que não é justo. Porque há cobrança, né? É a filha do pastor Augusto ou o filho do pastor Augusto, então existe cobrança, já existe normalmente, né? Quanto mais numa situação dessa. Nem sempre a gente consegue, mas eu nunca sinto tipo argumentando assim, olha, você tem que se comportar direito, você tem que fazer direito, porque eu sou seu pai, eu sou pastor, você não pode fazer isso, você vai estragar meu ministério e tal. Eu sempre pedi a Deus que me livrasse de usar esse tipo de argumento para eles não ficarem com raiva do fato de que o pai é pastor, né? Acho que deu certo até agora. Vocês não ficaram com raiva de mim até hoje, acho que não fica mais não.